Alô, amigos da TV Leme, alô, você assinante da TV SP2. Estamos reiniciando neste ano de 2004, retomando, melhor dizendo, as gravações inéditas do programa Nossa História. Esse programa que está completando neste ano, neste mês precisamente, um ano de existência. E ao decorrer desses 365 dias, desses 40 e tantos programas, nós recebemos aqui pessoas interessantes, especiais, como eu costumo dizer, para contar um pouco da sua história e, consequentemente, também a história da nossa cidade. E hoje, retomando essa gravação, as gravações inéditas do programa Nossa História, nós estamos recebendo também uma pessoa especial. E antes de apresentá-la, eu gostaria de agradecer a Marmoraria São Manuel, ali na Avenida da Saudade 130, na pessoa do Armando, pela confecção do nosso aparador aqui de fotografias, ele que nos brindou com esse presente para que nós pudéssemos, então, mostrar a você as fotos que os nossos convidados trazem e com uma clareza melhor. Então, agradecemos aqui de coração ao Armando pela gentileza aqui desse aparador. Muito bem. Estamos recebendo ex-professor e você que está aí do outro lado, naturalmente, já deve ter sido aluno dela. Claudete Lenz, como vai? Muito bem, você? Tudo bem? Mas olha, que eu sou velhinha, né? Mas, na verdade, muita gente foi passou mesmo. Pelas suas mãos ou pelas suas orientações, né? Que foi um prazer. Quantos anos de aula? 27 anos. 27 anos. 27. Você, tudo aqui em Leme? Estudou aqui? Como é que foi? Nem estudei aqui. Eu fiz até o ginásio aqui, depois eu fiz o clássico em Campinas, no Culto à Ciência, depois eu fiz a faculdade em Campinas, fiquei 7 anos lá. Então, naquela época, não existia isso de viajar para estudar, né? A gente tinha que ficar mesmo. E depois eu voltei e comecei a lecionar aqui em Leme, só que eu não era efetiva. Aí, quando eu me efetivei, eu fui para um lugar que eu acho que você nunca nem ouviu falar. Vamos ver. Rinópolis. Já ouviu falar, meu bem? Bem longe. Bem longe. Tão longe que a gente não conseguia nem falar por telefone com o Leme. Puxa. Completava a ligação, isso mas a gente não ouvia. Mocinha? Foi nos anos 70. 72. Eu fui para lá. Aí fui para Ibitinga, fiquei 3 anos em Ibitinga, e em 76 voltei para Leme. Aí, para o Newton Prado mesmo, né? Prado. E aí me aposentei aqui. Essa história de sair, como você frisou aí, para estudar em Campinas, não era muito comum, era isso aí? Não era. As famílias tinham uma reserva com relação... Muito grande. Para você ter ideia, ninguém fazia clássico. Eu quis fazer o clássico não era mais dedicado aos homens? Não, o clássico era dedicado às línguas. Eu estudei grego, latim, história. Então tinha assim, história geral, história do Brasil, história natural, espanhol, português. Então, era mais voltado para as línguas. E, pra você ter ideia, umas férias de dezembro, minha mãe chorou todo santo dia porque ela não queria me deixar ir. Eu era caçula, né? Eu era mais mimadinha, tudo. E aí, no fim, mas eu falava assim, eu quero fazer direito, e no vestibular de direito entrava latim. Então, se a gente fizesse o científico, porque tinha clássico, científico e magistério, né? Se a gente fizesse o científico, não tinha línguas, era mais voltado para ciências exatas. E esse direito aí nunca... Agora, não, aí não fiz direito, né? Não, aí eu me apaixonei pelas matérias pedagógicas, principalmente por filosofia. Aí eu queria fazer filosofia pura na PUC. Aí a família não deixou mesmo, né? Porque tinha mais bom senso que eu. Acho que eu ia morrer de fome se fizesse filosofia. Aí eu fiz pedagogia, que era o curso mais próximo de filosofia. Nessa época dessa sua ida para Campinas, como é que era a sua vida lá? Era só estudar, morava em república? Não existia república. As coisas mudaram tanto, né? Quando eu fui morar em Campinas, eu fui morar numa casa de família. Aí depois passei para um pensionato, mas o pensionato era uma tristeza. Você tinha que entrar às 8h30 da noite. Né? Bem rígido. Bem rígido, né? Você não podia ir a um cinema durante a semana, porque passava do horário de entrar.
E de sábado e domingo podia entrar às 10 só. Quer dizer, era mais ou menos um semi-internato, né? E era pensionato de freiras, alguma coisa assim? De freiras. Ali no centro? Aí no centro, as irmãs missionárias. Eu morei com as franciscanas lá no Cambuí e morei com as missionárias no centro mesmo, bem pertinho da faculdade. E para Leme era só no final de ano mesmo? Não tinha esse negócio de semana? Eu vinha todo final de semana. Ah, sim. Porque o meu irmão tem um irmão mais velho, que mora em Campinas, inclusive agora. Ele namorava uma moça daqui de Leme. Então ele vinha sempre, depois ele brigou com essa moça de Leme, começou a namorar uma de Campinas, mas ele vinha todo fim de semana com os pais dela, então eu aproveitava e vinha junto. Mas por isso, senão não viria. E vinha do quê? Ônibus e trem? A gente vinha de carro nessa época, né, que meu irmão namorava. Depois que um ano depois ele casou, aí eu tinha começado a circular o Danúbio Azul. Aí então eu já vinha de Danúbio Azul. Porque o grande barato da cidade aí... mas eu andei muito de trem também. Né? Andei, Você gostava? Era muito vagaroso, né? Mas a gente tinha um trem das 7 da manhã na segunda-feira, quando a gente queria ir embora na segunda, então ia de trem. Chegava lá demorava quanto? Demorava umas 3 horas para chegar. Parava em Corderópolis, né? Corderópolis era um grande entroncamento de trens. Parava, e tinha assim, você comprava passagem de primeira ou de segunda, né? E normalmente a gente comprava de primeira e ainda viajava em pé. Porque o trem estava sempre cheio. Você é a favor dessa volta dos trens, como o governo está apregoando aí, retomando a ideia das rodovias, das ferrovias? Das ferrovias. Olha, eu acho que desde que ficasse mais barato, eu acho que seria interessante, né? Porque a China, por exemplo, ela é toda cortada por ferrovias, né? E o Brasil, infelizmente, foi desativando o que tinha, né? Eu acho que seria interessante, principalmente para escoamento da produção, tudo, né? E era muito mais em conta, muito mais barato, estava muito mais barato. Né? Você volta um pouquinho aí no tempo. Como é que era Leme na sua infância, na sua adolescência? Olha, realmente, quando você me convidou para esse programa, eu fiquei pensando como era Leme, acho que parece que Leme estava na idade da pedra, que horror. No Solemense, vim morar em Leme com 3 anos de idade. Nasci em Souzas, que é um distrito residencial de Campinas. E para você ter ideia, tinha 4 automóveis em Leme quando nós mudamos para cá. 4. Você vê, tem casa que tem mais de 4 hoje, né? 45. 45. Bom, o que levou a família a vir para cá? Meu pai trabalhava com pedras e tinha uma igreja antiga, que você depois pode ver nessa foto que eu trouxe. Aí foram fazer a escadaria de pedra. E meu pai veio fazer essa escadaria da igreja. Aí depois acho que ele é a matriz que derrubaram. São Manuel, aquela que derrubaram. Então nem a escada existia nela ainda, né? Meu pai veio para fazê-la com mais um senhor. Nós morávamos em Itapira nessa época. Aí acho que ele gostou de Leme, né? Veio para cá. Você estava falando que você mudou bastante, a gente mudava bastante também. Porque eu nasci em Souzas, com menos de 3 anos eu fui morar em Itapira. Mas moraram sempre naquela região de Campinas mesmo, Jundiaí, Vinhedo. E depois, quando veio para Leme, parou de mudar. Você vê? Sossegou. Estamos morando há quase 60 anos na mesma casa. Eu ponho no plural, mas eu estou sozinha na casa, né? Que coisa incrível. Ali no mesmo lugar? No mesmo lugar. E era distante do centro, né? Só alguns quarteirões. Aquela casa não tinha asfalto, não tinha calçada. Hoje você fala, está no centro, né? Centro, Não tinha calçada, não tinha asfalto, era terra mesmo. E não tinha nada, né? Você chegava no campo onde é o estádio agora, era o campo de futebol, e acabava a cidade, né? Tinha a Santa Casa, mas você vê em fotos antigas, eu não me lembro de mais fotos antigas da época, tinha só mato mesmo, você vê assim, só eucalipto, sabe? A cidade se resumia naquele quadrilátero próximo à matriz ali, né? Um pouco para lá, à esquerda, coisa incrível, né? E a estação, né? A estação ferroviária, que era não existia o Newton Prado, não existia... Para você ter ideia, você não pode mostrar essa foto já? Essa aqui?
Olha, nessa foto, eu fiquei pensando, a gente realmente nem pensa nessas coisas, né? Mas essa foto são os ginasianos de 1956. Era o que Leme produzia em matéria de alunos que se formavam no ginásio, que só existia. O Newton Prado existia há 4 anos. Só existia o Newton Prado e era isso que chegava à 8ª série, ao fim da 8ª série. Você lembra de alguém aqui, Claudete? Lembro sim. Lembro, mas agora não. Vamos ver. Olha, essa foto foi tirada no jardim. Essa ali, né? foto foi tirada dentro do Coronel, no pátio do Coronel, no pátio da escola. E está, aqui eu trouxe a tabela de basquete ali, se eu não me engano. Era no pátio então, da escola. E o fundo da antiga igreja, a antiga igreja, para a qual meu pai veio fazer a escada. A escada. E ai meu Deus, o topo aí da igreja, ele foi modificado, não sei se você estava aqui. Ele era assim, pontudo, depois ele foi arredondado, né? Mudaram bico também. Da torre. Havia um relógio, a gente via as horas pelo relógio da matriz, né? Assim, professores aí no começo. Aqui, por exemplo. Aí era o professor de matemática, o seu Alcides, tem o seu Lair, dá pra você ver quem é seu Lair? Esse de branco? Isso, quem é? seu Lair. Esse é seu Lair. Eu não posso levantar para olhar um pouquinho, senão eu não consigo falar. Não, de branco é seu Lair, esse é seu Alcides, que era o professor de matemática. Se você vier para cá, esse é o seu Arruda, que foi o fundador daquele jornal, A Folha de Leme, lembra? Que depois desapareceu. Está aí com o grupo da TV hoje. Vou dizer para você, esse era o Zerbeto, que tinha uma loja de fotografias. Esse aqui é o Manuel Abad Wilson. Vou falar as mulheres que eu acho que eu sei mais. Esta sou eu, essa é a Alice Macarenco, essa é a Lucy de Camilo, essa é a Valdileia, essa é a Tuta, que já morreu. Esta é a Virgínia, esta é a Zilda Tonoli, esta aqui, ó, a Zilda, essa aqui é a Amália, a mais moreninha, a Amália Mira. Está bem distante a foto, Está bem distante. A Valdileia, a Meire Pantoja, a Branca, essa é a Meire Pantoja, a Branca Ciccone, a Alaide, a Anitta, a Zilda, não, a Zilda não, essa é a Virgínia, a Branca Ciccone, a Edna, olha, a Edna, essa é a Arruda? Essa, a outra. Aqui? Não, mais pra lá, essa é a Edna, pequenininha, ela é até hoje pequenininha, né? E essa com umas flores pretas aqui é a Antônia Anteghini. Esse era o quê? Essa turma era de ginásio. De ginásio. Então não existia nenhum outro ginásio em Leme, para você ter ideia, né? Como a cidade era pequena, né? E nessa época, parece troglodita mesmo, os meninos não ficavam no pátio com as meninas. O Coronel tinha assim um pátio, né, na parte inferior ou na parte superior. As meninas ficavam no lado de cima e os meninos ficavam no lado de baixo. Mas era proibido? Era separado. Os meninos e as meninas durante o recreio eram separados. Isso até 56. Eu fui estudar em Campinas em 57, no Culto à Ciência, que era o colégio mais famoso, né, da cidade. Foi contemporâneo de Regina Duarte? Não, ela é mais nova que eu. Estudei antes. Também lá era separado, você acredita? Os meninos de um lado e as meninas do outro durante o recreio. Quem eram os professores, além desses que você citou na foto aí? Olha, eu estava pensando até na fundação do Newton Prado, né? Quando se fundou o Newton Prado, olha que coisa incrível, não havia professor em Leme. Não é uma coisa de louco? Porque agora tem professor assim, hoje tem bastante, sobrando, né? Não tinha. Foi professor de latim, por exemplo, o padre. Tinha latim naquela época no currículo, né? O padre Simões era o professor de latim. O doutor Oscar Ulson, que era um advogado, era o professor de português. A dona Vera Gonçalves, que é viva ainda, ela era professora de artes para trabalhos manuais. A dona Salma, professora de história. Não tinha um professor de segundo grau. Aí, quando eu fiz o ginásio, todos eram de fora. Então, tinha professora de francesa, de
a de História. Elas moravam, inclusive, na casa dos Donadel, que é quase vizinho da minha casa. Sabe aquela casa que hoje é? Seu Pipe ali? Isso. A outra casa ao lado, um casarão antigo, elas davam pensão para essas professoras, todas de Campinas. Então vinha a professora de... Lá morava a professora de História, de Latim, a de Português. Tinha uma professora em Leme. Agora, E olha, não dava para viajar, né? De Leme a Campinas. Tinha que morar em Leme. Tinha que morar aqui. Tinha que morar aqui. Você participou, falando de Ayrton Prado, recentemente, desse resgate da memória da escola, todo, que houve aí umas comemorações. Eu participei, eles foram lá em casa, gravaram uma frase, né? E depois eu fui convidada para aquela apresentação lá no... Na boate, né? No Bárbaros. Coisa de louco, porque eu não levei óculos, não vi praticamente nada. Ai, que tristeza. Aí a Rita comentou comigo, você viu uma foto lá que você estava declamando? Eu falei, eu não, olha, nem me vi, você imagine os outros, né? Mas eu quero falar mais um pouquinho dessa época do Newton Prado, posso falar? Pode ser. Outro dia eu encontrei com o Marco Klein, que está aqui nessa foto. Então era assim, como não existia praticamente nada na cidade, né? Não existia clube de campo, né? Então não existia piscina para a gente ir, não existia, só existia o 29, o Clube 29 só. E então a gente vivia muito a vida de escola, né? Então a escola era tudo para a gente. E a gente tinha esse professor aqui, o seu Arruda, ele era um professor muito dinâmico. Então ele fazia concursos literários, clube de português, a gente tinha clube de português, clube de inglês, né? Então, a gente vibrava com essas coisas, sabe? Então, eu fazia apresentações no clube, no 29, acho que eu trouxe uma foto até, que a gente está sendo premiada. E eu encontrei com o Marco Klein outro dia, ele falou, nossa, Claudete, mas a gente amava aquela são 4 pessoas, só numa foto bem antiga. Essa aqui. Olha, essa foto aqui é o resultado de um concurso literário, né? Então as pessoas, tem gente de Campinas, de Pirassununga, de Araras e de Leme. Estou aí, percebe? Aquela ali, ó, de branco. Essa daqui, ela era de Pirassununga. Esta é a Rosali Soriani, que é uma professora que mora em Jaú. Essa sou eu. E essa é outra de Araras, se eu não me engano. Então vinham pessoas, né? Alunos de outras escolas, concorriam, né? A gente vibrava muito com essa parte. E a gente decorava poesias imensas, poesias épicas. Eu tinha muita facilidade para decorar, então eu decorava contos, sabe? Contos assim de folhas de livro. Essas apresentações eram onde? Eram no clube. No clube mesmo? No clube mesmo. Então convidavam as famílias, tudo muito familiar, né? Convidavam as famílias, tudo. Então, e o Marco eu achava, tinha guardado assim na minha memória, que isso aí era uma coisa que nós mulheres gostávamos, né? E outro dia eu encontrei nesse fim de ano mesmo, com o Marco, numa pizzaria, ele falou, nossa, Claudete, você se lembra daquelas competições do seu Arruda? Ai, como a gente gostava daquilo, quer dizer, era uma coisa então que envolvia, mexia com todo mundo, né? E a gente tinha clube de inglês, de ciências, principalmente de português, né? Porque não tinha outra coisa para fazer também, né? Nós vamos falar dessa questão do lazer aí nessa época, aí, daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos já já, tá bom? Tá, ótimo. Nossa história volta já já, hoje recebendo a professora Claudete Lenz. Até já. Muito bem, estamos retornando para o segundo bloco do programa Nossa História, hoje recebendo a professora Claudete Lenz. Nesse primeiro bloco, no apanhado que ela fez aí, relacionado aos seus primeiros passos nos tempos de estudante, Campinas, Leme, enfim, nós gostaríamos de partir agora para um outro segmento, que é justamente esse que você estava dizendo, da falta de ter o que fazer na época. Qual era o lazer, além desse aí, essas promoções realizadas nas escolas e tal? O cinema era sagrado, né? A gente ia ao cinema. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Nem precisava saber o filme que estava passando, né? Só existia o Marabá e a gente fazia uma fila horrorosa, né? Porque você precisava ir bem antes, você não pegava lugar para sentar. Normalmente a gente tinha sempre gente em pé nas paredes, né? Porque o Marabá era pequeno, né?
e depois que construíram o Alvorada. Mas a gente dava a volta no jardim, um para lá e um para cá, e normalmente quando a gente podia ir, aí depois a gente ia aos sábados, meu pai deixava ir ao cinema também, sábado e domingo. Aos sábados a gente ia à segunda sessão, então a gente dava a volta das 7 às 9 no jardim, normalmente a gente olhava para os moços, né? Aí chegava no cinema, já guardava uma cadeirinha assim de lado, né? Então quem olhou só, né? Deu uma paqueradinha. Essa história mesmo de guardar lugar. Lógico, né? Que tinha, né? Aí vinha, que raiva. E quando tinha muita gente, a gente não podia ficar guardando. Aí o Camel ficava bravo, né? Aí a gente ficava mudando de lugar, assim, para ele nunca ver exatamente qual lugar que estava sendo guardado. Um ponto aí que é uma coisa que todo mundo passou e que realmente foge, de guardar lugar. Era isso, eu vou guardar lugar para você. Geralmente era a moça que guardava, né? A moça que guardava, sempre, né? E ficava esperando. Esse negócio de ir na segunda sessão, era bem liberal a sua família no que diz respeito a horários, então, para deixar ir na segunda sessão. Só a segunda sessão de sábado, né? E íamos às 3, quer dizer, não podia ir sozinha, não tinha escada. Porque normalmente era na primeira sessão, porque a segunda sessão acabava. Tem às 11 acho que acabava mais ou menos. Tem uma história na família que até hoje a minha irmã fica bravíssima, porque eu sou a mais nova, né? Então a gente nunca ia em lugar nenhum sozinha, sempre tinha que ir às 3. Aí um dia elas adoravam baile, eu não gostava muito. Aí um dia tinha um baile para ir, elas estavam super animadas e choveu horrivelmente aquele sábado, né? Então minha mãe falou assim, se chover vocês não vão. E aí nós fomos ao cinema, acho que voltamos para casa, né? Aquele dia acho que nós fomos na primeira sessão. Que ninguém ia ao baile às 11 horas, né? A gente ia às 10 ao baile. E aí minha mãe ia dormir às 9, já estava na cama, né? Então ela falou assim, e elas se aprontando, minhas irmãs, para ir. E a minha mãe, acho que vocês não vão lá do quarto dela, né? E ela falou para mim, Clô, está chovendo? Não estava na hora, né? Eu olhei para cima e falei, mamãe, não tem nenhuma estrela. Aí minha mãe falou, então podem ir para a cama. Ai, mas a minha irmã Cirlei quase me matou, né? Para que você precisa estrela? Ai, meu Deus, aí ela não deixou, eu não deixava, a gente não saía mesmo. Esses bailes eram no Clube 29? Mas era em cima da Pernambucana, né? Naquela época tinha um outro clube que desapareceu, não sei se você sabe que existia. Clube... O Operário. Onde era onde é a Câmara, né? Conheci, sim. Aquele a gente não frequentava, porque havia uma divisão assim bem nítida, né? Quem ia de castas sociais. Que bobagem, né? Quer dizer, quem estudava, né? Eu era pobre, né? Não era rica, não era questão de dinheiro. Porque era um clube operário mesmo? Para quem era... pouquíssimas vezes a gente foi naquele. Todo mundo que a gente conhecia ia no Clube 29, né? Que antes do 29 era o Aeroclube, é isso? Bom, eu não sou dessa época. Meu irmão, que é o mais velho da família, naquela época, você podia ou fazer, também não existia tiro de guerra, ia para o exército mesmo, né? Ou então tirava um brevet de aviação. Em Leme tinha, sabe, um clube de aviação, acho que era esse Aeroclube aí. E eu me lembro que ele tirou um brevet. Tirou aqui mesmo. Aqui em Leme mesmo, um brevet de aviação. O fazia o curso à noite, né, a parte teórica, de dia fazia essa parte prática. Ai, que horror, né? Devia ser um teco-teco caindo aos pedaços. Era o começo, né? Pois Os bailes, você falou em bailes aí. Era... Todo mês tinha baile, não? Até que tinha. Tinha sim. Porque era, inclusive assim, a gente fazia essas campanhas para formatura, então fazia baile também para angariar fundos, né? O Camel dava um filme para a gente vender os ingressos para reverter para a formatura. Fazia a rainha dos estudantes, né? Tinha o baile para a coroação. O baile mais concorrido era o 29 de agosto, né? Sem dúvida. A sociedade toda. Toda. Quem eram assim? E era tão bobo, né? Porque eu era tão boba, quando eu olho para trás, assim, eu não me conformo. Por quê? Porque a gente não ia se não tivesse uma roupa nova, sabe? Então todo mundo ficava olhando, ai, já repetiu o vestido. Mas era uma parte da época, né? Não é? Que coisa mais boba. Hoje a gente entende assim, mas na época não. Todo mundo tinha que ter roupa. Imagine, coitada da minha mãe, que tinha que fazer 3 vestidos novos todo baile, não? Os rapazes fazer ternos, eu me lembro do Jorge de la Rosa, que era
Alfaiate era, porque não trabalha hoje, mas está vivo aí. E ficava assim, aquela... Mas para você ter ideia, então, de como isso parece um tempo, assim, da Idade da Pedra mesmo, meu irmão, ele ia a bailes em Araras, em Pirassununga, eles iam de terno branco de linho com um guarda-pó por cima, porque sujava tudo. Aí pensa, né? Não parece outro mundo mesmo, né? O guarda-pó era um companheiro mesmo para porque viagens, aqueles ternos de linho 120, falava, né? Até tremia o linho, né? E sempre de gravatinha borboleta, né? E então... era outro mundo, né? Mas era... Para você ter ideia, quando eu fui estudar em Campinas, em Campinas, quer dizer, era 57, comecei a estudar lá em 57, né? O rapaz não entrava no cinema se não tivesse terno. Terno, né? Olha uma coisa de louco. Em Campinas, que era um centro grande, né? Não adiantava nem ir de manga comprida, não entrava, tinha que ser de terno. Aqui não, só em baile, né? Aqui não exigia isso, cinema, né? Ai, aqui em Leme acho que não, mas não, em né? Campinas exigia. Esse Leme dessa época aí, independente da Idade da Pedra que você está se referindo aí, mas era bem melhor do que o de hoje, guardadas as proporções e tal, uma coisa mais... A gente vê assim, com olhos de saudade, é outra coisa, né? Sabe, quando você me convidou para vir aqui, eu dei risada porque eu fui professora de didática e eu falava para as minhas alunas sempre, acho que eu até falei para você, um dos processos de ensino é a entrevista. Então, entrevistem pessoas idosas, né, moradoras antigas da comunidade, que vão ter muita coisa assim para contar, né? Então, eu fiquei pensando, olha, existe uma Leme na memória da gente que não existe mais, os prédios não existem mais, né? A gente não tem essa memória e não tem esse cuidado de guardar nada, porque você vê na Europa um prédio de 200, 300 anos é comum, né? Eu conversei com a Suzy outro dia, eu nem sabia essas coisas, mas ela falou que a Suzy é uma apaixonada por história e ela é de descendência alemã. Ela falou que na Alemanha, durante a guerra, eles desmontaram os prédios que não queriam que fossem destruídos. E depois montaram outra vez. Veja que cuidado, né? Quando que se faria isso no Brasil, né? Então aqui todos os prédios antigos do centro, você veja, não tem casas velhas em Leme. Então existe uma Leme na cabeça da gente só, algumas pessoas que sentaram-se aí, Claudete, quando se toca nesse assunto, eu costumo perguntar que se Leme tivesse crescido naturalmente com as pessoas daqui, com as pessoas que chegaram há 40, 50 anos atrás, Leme não teria mais do que 50 mil habitantes hoje. Não teria mesmo. Não teria sofrido esse inchaço aí e um crescimento até que desordenado em alguns momentos, né? Sem dúvida. Você acha isso também, que Leme seria uma... Sem dúvida, né? Teria se resguardado mais. Eu acho triste quando se referem a Leme assim, Leme virou uma cidade dormitório, né? Né? Quer dizer... são os tempos modernos, né? Infelizmente, né? E acho que os nordestinos têm todo o direito de ir e vir pelo país, né? Mas realmente, quando não se tem estrutura para recebê-los, né? Como se deveria... Então, acho uma pena. Eu praticamente nem saio do centro, né? Não vejo assim muita periferia. Mas a gente sabe que existe muita coisa ruim, né? E infelizmente, continuam vindo ainda atrás do... Olha, outro dia minha irmã, que nunca anda a pé, mas ela tem problemas assim de joelho e tudo, ela só anda de carro, né? Mas outro dia ela desceu a pé para o banco, ela veio... Falou, que horror, não vi um loiro. Mas Leme mudou tanto, não vi um loiro na rua. Tinha muito loiro aqui. Você não devia ter mais clarinhos, né, do que... Hoje em dia as pessoas, você caminha, são poucos aqueles que você reconhece, né? Sim. Eu ainda reconheço muita gente, porque muita gente foi meu aluno, né? Mas realmente a grande maioria é estranha. Aqui tem uma foto falando em coisas antigas, não que sejamos ou que...
estamos fazendo alguma coisa pejorativa. Mas ela tem uma história aí, né, Claudete? Ó, essa foto foi tirada na esquina onde é hoje o consultório do Peluso, do veterinário. Ali, na 29 com a Bernardino de Campos, né? E nessa foto você vê a mãe, né, do Peluso, a Ermelinda, essa primeira senhora, do lado de cá, não, do lado de cá. A esposa, Pepino, né? A esposa, o seu Pepino, tá aqui. Eles tinham vindo há pouco tempo, né? Da Itália. A dona Vitória, que é essa mais baixinha, que era tia, a minha mãe, a sua mãe, e o seu Pascoal, que era o dono, né, de toda essa esquina, essa volta toda aí. Pascoal Peluso, né? Peluso. Ah, era parente dele, veio antes então? Era tio do Pepino. Veio muito antes. Veio muito antes. Muito antes. Então, porque ele falava português normalmente, a dona Vitória também tinha um português lindo. Eles vieram muito antes. E depois o Pepino veio, e depois o Pepino voltou para a Europa, para a Itália, e trouxe a Ermelinda. E aqui eles tiraram essa foto para mostrar, para mandar para a Itália o carrão aí que eles tinham. Não? Eu acho que é um Chevrolet, não é? Chevrolet? Como eu falei para não existia fábrica de automóveis no Brasil, importados, todos importados, né? É um tremendo carrão, né? Era, para a época era. Essa esquina tem alguma coisa preservada ainda hoje, alguma coisinha ali? Mas eles reformaram completamente, né? Olha, essa foto aí é da formatura de quarta série, aqui, do ginásio, né? Do ginásio. Então, para você ver como a gente valorizava, tirava uma foto assim, né? Com essa roupa de formando, né? Não estava formando nada realmente, né? Estava formando nada? Mas todo mundo tirava essa foto com essa beca. Mas em relação a uma época anterior, as pessoas nem todas não conseguiam fazer nem o grupo escolar, né? O antigo grupo escolar, quer dizer, isso era uma coisa... Para você ter ideia, quando eu fiz o grupo escolar lá no Coronel, tinha 2 classes de primeira série, 2 de segunda, uma de terceira e uma de quarta, só. Olha que coisa de louco, né? Quer dizer, pouquíssimas pessoas iam à escola. Embora a população fosse menor também, tem isso, né? Muito menor, mas mesmo assim, né? Eu acho que muito pouca gente, né? Ia à escola. 4 classes. Para você ter ideia, eu nunca tive uma colega negra. Nem mulata. Não me lembro, sabe? Você vê só branco, quer dizer, realmente... Não chegavam aí nem ao grupo escolar? Não chegavam. Eram confinadas mesmo ao trabalho caseiro e tal. Infelizmente, né? Mas no dia a dia existiam por aí, né? Existiam, né? O que é esse monte de boneca aqui? Olha, essa foto é do primeiro ano que eu lecionei como professora de didática no Newton Prado. Isso deve ser 64, 65. E os alunos fizeram uma exposição onde agora é aquela esquina onde é a Colombine, se eu não me engano. Era a loja do seu Jorge Miguel, lembra? Ah, sei, naquela esquina toda ali. Naquela esquina. E então nós temos aí... Tem essa aqui abaixada aqui, quem que é? Acho que é a Lu, não é? Cabeluda? A Fernanda é a outra. Fernanda, aqui? A mulher do Picolino. E esse monte de boneca aqui? Eram os fantoches, né? Do teatro de fantoches, esse palquinho, elas aprendiam a manipular os bonequinhos. Muito bem. Tem outra aqui. Mostra essa que a Liginha está. Essa aqui. A Liginha Arraes, minha aluna, né? Feira de ciências. De trabalhos de didática só. Para dar aula para as crianças. Não, isso tudo era naquela... elas eram minhas alunas do Newton Prado, e no fim do ano a gente fez uma exposição com os trabalhos que elas fizeram durante o ano, né? Aqui a Liginha. A Lu. Fernanda, é isso? A Fernanda. Sabe, Bispo, eu estava pensando outro dia, né, vendo essa foto e pensando que nessa época o Meio Quilo, o Travagin, eles eram meus alunos, né? E eles iam com aquele coturno
do tiro de guerra na aula, pisavam duro, né? E eu exigia que eles fizessem patinho, bolinha. Eles queriam me matar, eu acho, né? E eles não fizeram, era para essa exposição, inclusive. Eles não fizeram os trabalhos e eu dei 0 para todo mundo, porque eu não podia tratar diferente, né? As meninas faziam, eles tinham que fazer. Então eles foram reclamar na direção, o Paulo Bonfante, que era o diretor, né? Foram reclamar que era uma injustiça eu dar 0 para eles. Imagina que eles eram homens, como é que eles iam fazer papinho, bolinha, né? Pintar bonitinho, né? Aí o Paulo me chamou na direção e eu falei assim, seu Paulo, o senhor pode tirar desse 0? Ele falou, eu não, sou a senhora. Eu falei, bom, então nem se Jesus Cristo descer à terra eu vou tirar, passem bem. Ai, os coturnos no chão. Se atormentaram. Furiosos, né? Mas ficaram com 0, coitadinhos. Quem passou assim pelas suas mãos, vamos dizer assim, que hoje todos foram importantes e todos têm a sua importância, lógico, mas você citou aí do Paulo Sá, que conhecidíssimo meio que chegou até a presidência da Coca-Cola, uma coisa estrondosa. Você tem outros exemplos assim, Gabriel? O Wilson Carter foi Wilson meu Carter, aluno. Conhecido. O Dr. Moacir foi meu aluno. O Célio, né? O Célio, que é pesquisador. Tem uma foto, depois a gente vai mostrar. Essa foto aí são só, acho que é o Vadinho, né? Que tá nessa Vamos foto. ver aqui. Ai, que Alex. cega que eu sou. Não, preciso ver de óculos. Aqui. Esse é o Vadinho. E o Chabregas, que era um professor. O Valdemar, outro professor. E eu. Isso aí era uma turma do noturno. Fazia magistério à noite. Muitos moços faziam magistério à noite. Eu fui aluno deles também, né? Você foi aluno deles também? Chabregas, Valdemar. O Chabregas era terrível. Terrível. Era terrível. Muito bem. Daqui a pouco a gente mostra os alunos que despontaram aí profissionalmente. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos, hoje conversando com a professora Claudete Lenz. Até já. Muito bem, estamos retornando para o bloco final do programa Nossa História. Como eu disse no início do programa, nós estamos retomando as gravações inéditas do programa Nossa História nesse ano de 2004. E para estrear este ano, estamos recebendo a professora Claudete Lenz. Claudete, agora nesse bloco final aí, eu gostaria de mostrar essas pessoas que passaram pelas salas de aula da qual você foi professora e que conseguiram atingir, né, posições importantes, não que os outros não tivessem, mas alguns deles são interessantes e que hoje a gente reconhece como vencedores. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui. Você sabe, vai falando. Eu não sei. Esse daí é o Cláudio Aberman. É o Cláudio Aberman. Então nós temos aqui... Essa mocinha, eu não me lembro o nome. Lembro. Esse daí também era um aluno do noturno, que olha, eu estou esquecida dos nomes, mas o que brilhou realmente é o Célio, né? O que está lá na pontinha. É esse aqui. Esse. Que é o Célio Lopes Silva, que é um cientista que está desenvolvendo aquele... Conhecido mundialmente. Vacina contra a bronquite, tuberculose. Né? Então, o Célio Lopes Silva. Totalmente irreconhecível agora, né? Ele está completamente careca. Careca, barbudinho, né? Mas foi meu aluno. Eu queria frisar que, você vê, o magistério não era um curso assim procurado para quem quisesse continuar, né, uma carreira científica, por exemplo. E a gente teve vários alunos que fizeram magistério e que depois foram, né, fazer medicina, fazer cursos científicos, né? E o magistério não dava base para isso, né? Aqui uma outra reunião. Esta foto foi uma coisa interessante que aconteceu na minha vida de professora, porque eu sempre fui convidada para Paraninfa. E esse ano, a primeira vez que eu fui Paraninfa, existia olha, não existe mais nada. Você vê, existia um restaurante chamado A Cabana, você se lembra? Lembro. Então, eu dei um coquetel na Cabana para os alunos
E os professores compareceram. Então aí vocês têm o João Bolsas Canavini, que era dentista, mas dava aula no Newton Prado. Que hoje está em Santos, que é outro também que... Aí nós temos o seu Lair, você. eu, o professor Celso Tábuas, infelizmente falecido, que era meu grande amigo, o Vladimir Fior, que era secretário do Newton Prado, e o Fernando, que era um professor de matemática de Pirassununga. Cabana. Cabana era final de semana, fervia, né? Era uma delícia, né? Fervia. Era uma das opções de lazer também. Aqui uma foto interessante. Aí é da mesma festa, né? Da mesma festa. A Melinha Quinoc. Melinha Quinoc. O Nelsinho, irmão do Nivaldo. Conhece? Lembra dele, né? Você. Eu. E o falecido e querido Antônio Luiz Moraes, professor Moraizinho, que trabalha com a gente hoje aqui na TV, o filho dele, o Marquinhos Moraes. Está aqui o famoso Moraizinho. Os 3 foram meus alunos ainda. Também importante. O Moraizinho foi mais para... E você vê que na época que eu comecei a dar aula, eu tinha 22 anos, então tinha pouca diferença de idade, né? Eu tive muitos alunos... mais colega, né? Eu tive muitos alunos mais velhos que eu, inclusive, no começo da minha carreira. E como é que era quando eles eram mais velhos? Você ficava com receio ou não? Não ficava. Não? Era má mesmo. Acho que eu era um pouco bravinha. Era maldosa mesmo. Eu não sei, eu era brava. Não, era razoável, era exigente, né? Mas não brava, né? Aqui a mesma festa? A mesma festa. O mesmo baile, a mesma praça? E vocês veem... Aí Fernanda aqui, né? Aqui, ó. Tem a Liginha, não tem? Liginha, Fernanda. A Edna. Landgraf, o Mário Nagata. Tá aqui, ó, o Mário. Eterno. A Ivete Melário aqui, né? Você sentada aqui. Eu. Essa daqui é Vila. A mais velha lá das irmãs Vila. Ai, não esqueci o nome dela. Você percebe que as pessoas eram as mesmas. Quer dizer, o dia a dia de vocês era... Era sempre. Por isso que a coisa era bem unida mesmo, né? Não tinha como, não mudava com muita frequência. Aqui eu pensei que era carnaval, mas não era um jogo de Copa do Mundo, né? Falou, Claudete? A comemoração, né, nas ruas. Acho que é 62 isso. 62? Porque em 58 eu ainda estudava, ainda estava em Campinas. Ou é 60... Não é, acho que nem é 62. Não é porque não jogou com a Itália, 62. É 66, acho. 66 talvez. Deve ser. O Feijó aí, você viu? Esse Jeep era de quem? Do Feijó. Do Feijó. Todo aqui na frente. Parece que é a Pierrotti, a Tânia, se eu não estou enganado. E o pessoal fazia... Aqui é 29 de agosto, né? 29. Aquela... Onde era a barbearia ali, não é? Não parece ali? Olha, realmente eu não sei, não me lembro mais. Falando da antiga barbearia ali, onde trabalhavam. E uma outra aqui de festa também. Aquela festa também, o Horácio Klein, que também, você falou de gente que... O Horácio também hoje está em Campinas também, né? Está em Campinas, né? Aqui é o Horácio Klein. Trabalha no setor de... Informática, né? E um mundo de gente aqui. Um mundo de gente. Mas eram todos alunos? Todos alunos. Essa aqui era uma classe do noturno. Classe do noturno. Aqui o Horácio para reprisar. Essas duas estão com a mesma roupa, que parece... Parecem iguais, né? O Aberman de cabelinhos escuros. Tem uma outra também interessante, porque tem... O Mário Arder, bem magrinho. Bem magrinho aqui, ó. Era meu aluno. Ele não era corintiano nessa época, depois que ele ficou, né? A Dalva Bernardes, que tinha uma voz lindíssima. Você lembra da Dalva? Lembro, ela tinha uma escola de datilografia. Isso, né? Exato. Olha como você lembra. Irmã do Walter, né? Isso. Aqui o Celso Lopes que você falou, que está escondidinho aqui ou não? Não, ele está do lado de cá, ó. Desse lado? Esse aqui é o Fafu. Perto do Fafu. Rafael Sacioto Filho. É o próximo que é o... Aqui, né? Célio, isso. Célio, escondidinho aqui atrás. Até parecia aluna também, não parecia, aluna. Olha. Quem é esse garotinho aqui? É irmão do Cláudio. O irmão do Cláudio, mais novinho.
Aqui essa jovem aqui? Que nós não lembramos o nome. Não lembro o nome da... Mas também essa foto tem muitos anos, né? Muito bem. Essa questão que hoje em dia mexe, sempre mexeu, mas hoje mais ainda, questão política. Como que era a política nessa época? Que você era envolvida? Ah, era horrível. Não, mas eu me lembro que era horrível, porque acho que era aquela época do coronelismo, né? Do clientelismo. E havia, assim, inimizades profundas por causa de política, né? A turma do Adhemar de Barros, né? Parece que era a turma, lembra? A turma do Pitim, né? E quem não era dessa turma era ou a favor ou contra, né? Não tinha, acho que quem ficava em cima do muro, né? Você chegou a pertencer a quadros políticos, como secretária, alguma coisa? Não, Nunca? Nunca se interessou? Nunca me interessei. Eu sempre quis votar no menos mal, sempre, no menos ruim, né? Porque é difícil, né? É uma política, assim, eivada de corrupção a brasileira, infelizmente, né? Então a gente procura votar no menos ruim, sempre. Tenho votado no PT, mas... O que você está achando? Também não, está me decepcionando. Não sei se é porque eu sou leitora da Folha, acabo me influenciando por tantos comentários negativos, né? Sei que não se pode fazer milagre num ano, né? Mas infelizmente não. Sabe aquela propaganda do PV? Fala, por que não o PV, né? Acho que eu vou mudar para o PV, por que não? Propaganda é propaganda. Mas a política da cidade, a política de Leme, ela poderia, no seu entendimento, ter sido de outra forma? Não, né? Porque todas as cidades tinham essa coisa do mandão, do coronelismo, como você disse, né? Ela não fugia. Eu acho que melhorou muito, porque você vê, não tem emprego sem concurso agora, né? Porque antigamente você tinha que ter o QI, né? Quem indica, né? Então, você não conseguia... Por exemplo, mesmo quando a gente ingressava, eu ingressei em Rinópolis, eu fui para Rinópolis, porque eu não tive nenhum padrinho político que falasse para mim, não vai, fica encostado em tal delegacia. Também nem era do meu feitio ficar. Mas tinha muita gente que tinha esse tipo de coisa, então ingressava, ficava um ano de licença, porque o político estava por trás, né, manipulando para a pessoa não ir. Eu tenho a impressão que moralizou mais agora, né? Então não se consegue emprego sem, pelo menos no geral, né, sem concurso público, não há tanto escândalo assim, né? Mas assim mesmo simula a legislação, né? E alguma coisa sempre acontece, né? Sempre o bom advogado sempre encontra uma brechinha, né? Para fazer as coisas não muito certas, eu acho, né? Na família também ninguém se dedicou, ou pelo menos teve tendências políticas? Não, meu pai gostava, assim, muito do Orlando Leme, sabe? Então meu pai gostava muito de... Por exemplo, meu pai era o jornal vivo da minha casa, porque ele ficava lá na esquina, né, do lado do seu Fara, né, do seu Pascoal, Pepino, então trazia todas as notícias. Sempre muitas notícias políticas também, né, e ele era um defensor ardoroso, assim, sempre nunca foi ademarista, né, sempre Jânio Quadros, Orlando Leme, desse lado. Eu gostaria de falar um pouquinho das coisas que eu faço agora. Posso? Pode. Então agora não cuido mais de gente, cuido de cachorro. Cuido de animais, faz parte da associação. Faço parte da SOPRAL, que é a Sociedade Protetora dos Animais. Estamos empenhados numa campanha difícil, mas que graças a Deus está surtindo efeitos. Nós ganhamos um terreno do prefeito, lá na Cidade Jardim, não sei se você sabe. Sim. Nós temos que construir dentro de 2 anos, senão o terreno volta. Nós ganhamos todos os tijolos da Maristela, graças a Carmen. Ganhamos lá dos armazéns gerais, nós ganhamos o ferro. Ganhamos da Logos Química, se eu não me engano, o cimento. Então, nós temos todo o material de construção para começar. E, infelizmente, nós não temos dinheiro para pagar o pedreiro. Então, nós estamos aí fazendo pizzas, vendendo camisetas, porque nós precisamos construir este ano. Quanto tempo já passou já? Já passou mais de 1 ano. Passou mais de 1 ano. Olha, para você ter ideia,
nós ganhamos os tijolos. Ai, que maravilha, ganhamos os tijolos, né? Aí a cerâmica telefonava e falava, vocês têm que retirar os tijolos. Nós não tínhamos caminhão, nós não tínhamos dinheiro para pagar o carreto, então foi uma loucura. Teve senhoras da Sopral que descarregaram o caminhão, você acredita? Eu não, né? Porque eu não vou me meter a descarregar. Mas descarregaram até o caminhão. Aí, onde colocaram boa parte desses tijolos? Lá no terreno. Os tijolos estão sendo roubados. Olha que judiação, né? E nós não temos dinheiro para pagar o pedreiro para fazer um muro, pelo menos. E está uma situação. O cimento nós tivemos que devolver, porque senão estragava. Então nós estamos vendendo camisetas, estamos vendendo adesivos, estamos fazendo campanhas de pizza. E a gente atende, né, animal, mesmo sem ter o local, a gente atende animais atropelados, pessoas que não têm mesmo condição financeira, a gente acaba pagando o tratamento, né? E a Clínica Quatro Patas, ela é a única que nos recebe. É a única que está de braço dado. Ela faz assim, ela cobra meia consulta e depois a gente paga os remédios. E deixa a gente pagar conforme a gente pode, né? Porque... E tem um telefone de contato para as pessoas que porventura Não, os telefones é o do Dr. José Roberto Cristofoletti, lá da Imobiliária Lazzarini, com a Aldete. Sim. Pode telefonar para mim também, né? Só que quando telefona assim, tem cachorrinhos para doar, gatinhos para doar, a gente, ou não quero mais, onde vou pôr, não tem, né? A gente não tem o espaço. Mas com relação a colaborar na construção sim, aí poderia. E nós temos também os sócios, né? Tem um carnezinho que as pessoas pagam uma mensalidade. Mas esse ano é um ano político e eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Estamos pedindo na prefeitura um pedreiro, né? Agora nos prometeram que em março, depois do dia 15 de março, talvez eles cedam um pedreiro. Vamos ver. Bom, já é alguma coisa, né, Claudete, para começar lá. Estamos retirando, mesmo assim, a gente está retirando muito animal das ruas, né? As casas de quem é da sociedade estão repletas de animais, né? Não porque tem lá na prefeitura, o canil, o gatil da prefeitura não... Lá eles sacrificam, né? Porque... Tem um determinado período para ficar lá, não é? Muito pouco tempo e... Aliás, eu vi no jornal essa semana uma senhora processando o município porque sacrificaram o cachorro dela antes do prazo. E ela está pedindo uma indenização de R$50 mil. Porque não esperaram, acho que 2 ou 3 dias que era o prazo, sacrificaram até antes do prazo, é uma judiação, né? E eles alegam que não tem condições de comprar ração, remédio, então sacrificam mesmo. Fica difícil também, né, pelo lado da municipalidade. Então, as pessoas deviam ver, né, que mesmo a gente não podendo, por exemplo, ontem na nossa reunião da Sopral, a Aldete disse, eu já tirei mais de 100 animais da rua. Porque a gente pega doente, cuida e depois doa, né? Lá nas Rações Lourenço, elas ajudam bastante, sabe? Elas expõem, inclusive, os filhotinhos, os animais para serem doados. E sempre existe alguém que acaba ficando, né? Melhor do que deixá-los pela rua, né? Perambulando. Mas esse terreno que vocês ganharam da prefeitura, ele tem que realmente... O tempo... Está correndo, né? Está correndo. Por isso, quem gosta de bicho, né, quem se condói com a situação deles abandonados, poderia ajudar, né? Para sair mais rápido. E principalmente antes do inverno, né? Porque no inverno os animais é pior, né? Todo mundo sofre mais. Eles sofrem mais. Muito bem. Claudete, chegamos ao fim aqui do nosso papo. Foi rápido. Prazer. Foi mesmo. É porque foi bom, né? Foi Quando bom, passa foi rápido ótimo. assim, porque foi bom. Revivemos aí momentos importantes da nossa cidade, pessoas que... Da nossa vida da no nossa Newton vida, Prado, na nossa roda, né? E nós agradecemos a sua participação, por ter aceito o nosso convite também. Eu que agradeço o convite. E esperamos que você possa resolver essa questão aí da sociedade, Deus tá bom? te ouça. Tá bom? Claudete, obrigado. Obrigada a você. Um abraço a você. Muito obrigada, igualmente. Chegamos ao final de mais esse Nossa História, hoje recebendo e conversando com a professora Claudete Lense. Um abraço a você, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo, se Deus quiser. Até lá.